como vai você? Bem? Tá feliz? Eu estou feliz. Começando mais um Sem Tabus. Eu fico feliz por ter sua companhia, por ter a oportunidade de chegar na tua vida, de chegar perto de você, de fazer amizades novas. Quem sabe, né? O seu primeiro dia hoje assistindo Sem Tabus, não é? Sempre tem alguém dizendo, não conhecia vocês, porque não conheci antes. Ah, chegou a hora, aproveita. Aqui a gente fala de sexualidade, de relacionamento, de comportamento, fala das coisas boas da vida. Então, cabe você, cabe mais um. Fique à vontade, a família é grande. Você que acompanha a gente pela rádio, pela internet, aqui na Novo Tempo Televisão, de todas as maneiras nós queremos ficar perto de você para ser bem gostosa essa comunicação daquilo que a gente acredita ser bom e que faz a diferença na tua vida. Concorda comigo que tem coisas que fazem diferença na vida da gente? Então tá. Sem Tabus. Visita a nossa página, deixa recadinho, compartilha, traz tua dúvida, tua queixa. Minha convidada de hoje é top. Vai deixar muita coisa esclarecida, resolvendo muitas questões para você, mas também deixando possibilidades abertas para você continuar investigando, correndo atrás, querendo saber mais. Se pudermos ajudar, fique à vontade. Nossa página é facebook.com/semtabus.nt ou também indico para você o que mais? O Instagram, que é Sem Tabus NT. Ali também a gente conversa, posta alguns textos e algumas fotos dos nossos bastidores, dos nossos convidados, enfim, fica aqui com a gente, tá? Tem algumas perguntas hoje sobre casos, questões que chegaram pra gente e então vamos pedir para ela, que já esteve em outras temporadas aqui com a gente no Sem Tabus, eu sei que tem um público aí do outro lado que a ama, Reivli Melo, que bom receber de você de volta. Boa noite, amiga. É um grande prazer estar com você, aqui, ali, e eu espero mais uma vez ser de alguma utilidade. Claro que espero realmente ser de ajuda. Com certeza. Grande prazer, viu? Amara, vamos ao primeiro caso? Opa! Vamos lá, é uma situação que é real mesmo e eu acredito que sempre que alguma questão é trazida aqui, outros se identificam do outro lado, porque questões da vida não é isolado, é de muitos, só que de modo separado, né? Cada um no seu universo. Desde o segundo dia do meu casamento, não tenho mais vontade de fazer sexo. No primeiro dia da lua de mel, foi tudo bem, mas exatamente no segundo dia, não desejei mais fazer sexo. Considerando que, Reivli, esta moça também descreve ter tido relação sexual antes do casamento. Mas casou, teve a lua de mel e até ali tudo bem, com desejo, com prazer, orgasmo, etc, etc. Segundo dia do casamento, ela identifica, acabou minha vontade de fazer sexo. Olho para o meu marido, não quero, olho para o meu marido, tenho vontade. Acabou, cessou. Ama esse marido, mas cessou. Simplesmente já se passaram alguns anos e faço o que for preciso, porque preciso atender o meu marido. Fiz terapia, não encontrei a razão do porquê meu desejo cessou, mas queria muito mudar essa situação. Será que consigo? Essa é uma pergunta das que eu chamo de... Ela me lembra aquele programa que nós temos aqui na Novo Tempo, que é Na Mira da Verdade. Verdade. Sim. Quando o Tito diz assim ao professor Leandro Quadros, quero ver agora você sair dessa. Essa é uma das questões mais deep, profundas, do ponto de vista da subjetividade. Como diz o doutor Paulo Gaudêncio, ela daria um livro. Porque as variáveis que podem estar por trás dessa questão são muitas. Ela começa dizendo, foi tudo bem, e você me dá um dado a mais da pergunta, que é, ela já tinha tido uma experiência sexual anterior. E eu gostaria de ter a informação de que se nesse período da experiência anterior, se houve uma constância maior no desejo e, consequentemente, no prazer. Porque olha que interessante, ela casa e diz que, como é que ela diz? Na lua de mel... Foi tudo bem. Foi tudo bem. Tudo bem significa que as coisas aconteceram a contento. Né? Como você mesma disse na pergunta, tudo indica que houve, inclusive, orgasmo. O que leva uma pessoa, então, a partir desse segundo dia, não desejar nunca mais? O que eu acho relevante nessa questão é que, pelo menos, ela tem o desejo de curar, de sair dessa situação e ter uma relação plena, né? E gratificar o próprio marido. Porque você há de convir que para esse marido também é um tanto quanto complicado. Saber que é incapaz de fazer essa mulher desejar, ou desejá-lo, ou de fazê-la ter prazer. Também fica uma mácula muito grande na mente dessa pessoa. Os estudos chamam isso de mecanismo de defesa. Vamos trabalhar com possibilidades, né? A pergunta que eu ia fazer é se ela já tinha sentido alguma vez, você disse que sim. Interessante.
Mas vamos trabalhar com possibilidades. A primeira delas é que isso me parece, como eu disse antes, um mecanismo de defesa do ego. E esse mecanismo tem o nome de disfunção sexual, termo mais simples usado. E é engraçado que ele tem nuances, ele varia de um simples desejo, não desejo, para uma verdadeira ojeriza ao sexo. Portanto, ele também tem dimensões. Ele pode ser voltado para um simples aspecto como timidez para abordar uma pessoa que você admira, está interessado, a ponto de chegar na frigidez e na impotência. Então, as defesas contra afetos, é assim que se chama, são questões que nos remetem a várias causas, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional. Então, a gente pode pensar que, do ponto de vista emocional, existem algumas prioridades. A mais séria delas, e a mais importante, é a educação. E quando eu falo em educação, o que você imagina que pode ter acontecido na educação dessa pessoa que a faz não desejar, não ter instinto, ou o instinto sexual está, de alguma forma, aniquilado? O que pode ter acontecido nessa educação? O que disseram para ela sobre ser bom ou ser mal o sexo, né? Excelente. Então vem aí a questão dos sentimentos, dos valores e, portanto, dos conceitos adquiridos sobre sexo. E a educação dessa ordem tende a dizer que o sexo, que é uma coisa, ou o instinto sexual, que é uma coisa normal e é extremamente agradável, é distorcida essa visão. Passa a ser visto como uma coisa danosa, uma coisa pecaminosa, suja ou sórdida, prejudicial e alguns até têm a ideia de perigosa. Então, é tão profundo isso que está aí que a gente vai continuar trabalhando essa resposta em termos de conjectura. Uma delas, portanto, é essa educação. Okay. Agora imagine uma coisa que você sente involuntariamente, que é o desejo sexual. E alguém lhe disse que isso é feio e sujo, ou até perigoso. O que é que você faz? Vai precisar modificar esse conceito, né? Para ela se curar, precisa modificar o conceito. Mas o que acontece na mente é uma coisa chamada sentimento de culpa. Aquela ideia produziu culpa. Isso. Como é que eu, que sei que isso não é certo, que isso não é correto, que isso não é saudável, sinto? Então, eu estou contra tudo que me ensinaram. E quem foi que ensinou? As figuras mais relevantes da vida dela. Os tutores, pai e mãe, ou quem a criou. Então, é como se houvesse, e por isso vem a culpa, como se ela não correspondesse a esse ideal desses outros, pessoas importantes na vida, de ser a boa moça. Boas moças não têm, nessa educação repressora, porque ela é uma educação repressora, não tem desejo sexual. São como que assexuadas. Então, esse sentimento de culpa faz o quê? É usado como defesa contra o instinto e logo ele reprime esse desejo. Então, ela passa a não desejar. Essa é uma possibilidade. A outra, que a gente chama de causa 2 da ordem de prioridades, como eu propus, é chamada trauma. E ela pode vir, por exemplo, de uma questão de uma recordação de um abuso, um estupro, um aborto, uma situação dolorosa. Então, com medo de continuar essas relações e sentir o prazer, errar, pecar, vir a culpa, ela já reprime e nunca mais sente. O interessante é que ela já sentiu. Sim. Então, ela vai ter uma classificação de não disfunção primária e sim secundária. Nós temos 3 níveis de classificação. A primária, o sujeito nunca sentiu mesmo em toda a vida. A secundária, ela tem alternâncias. Aparece, desaparece por algum motivo, ou às vezes sem causa. Pelo menos não identificada. Talvez o que tenha acontecido na terapia que ela diz, não encontrei a razão. Então, ela sofre variações. E tem a circunstancial ou situacional, quando a pessoa está atravessando uma depressão, um estresse muito forte, um problema financeiro avassalador. São questões que podem bloquear essa energia libidinal, que agora vai ser toda drenada para as questões
de resolver as situações em xeque, né? Como, por exemplo, a questão financeira. Rave, existe a possibilidade de ela, enquanto namorava, ter tido desejo, tinha o desejo e tinha o prazer. Depois que casou, teve o desejo e o prazer na lua de mel e no segundo dia não. Causa estranheza se houve desejo e prazer naqueles períodos, de repente ele aparece? Sim, é como nós colocamos, né? Nesse caso, ela estaria classificada na secundária, disfunção sexual secundária. Ela aparece, né? São as variações. Okay. Aparece e depois, por uma causa ou não. Mas se ela não identificou na terapia, digamos então que a causa não existe. Aí que é o que você disse, com a causa ou não. Mas se também disser que é situacional, que é variável e tal, já se passaram alguns anos. É um situacional... Secundária. Ainda assim continua secundária? Secundária. Circunstancial poderia parar e depois retomar. No caso... Resolvida a situação, ela retoma. Esse tempo, quanto tempo você disse que ela está casada? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Quer dizer, já é um longo termo, então, né? É um longo prazo. Para ser classificada como situacional ou circunstancial, não é. Ela está mais no nível da secundária, se é isso que estamos tratando. A outra coisa é que a terapia pode ter se aproximado da causa e ela resistiu e abandonou. Ou seja, a dor que isso traz é tão grande que é melhor não entrar em contato com isso. É como se ela tivesse que realmente lidar com um novo ser, descobrir-se independente, separada dessas figuras parentais que educaram-na, se é que esta é a causa, educação, né? Educaram-na de uma forma repressora, muito moralista. Então, na hora, olha, engraçado, se você pudesse, se nós pudéssemos ter acesso a ela e entender que quando ela teve as primeiras relações sexuais, aliás, o primeiro envolvimento, né, emocional e sexual, por quanto tempo isso perdurou? Se nessa circunstância a coisa aconteceu e foi relevante e não teve interrupções, nós vamos agora trabalhar com a segunda conjectura dessa disfunção, que seria a possibilidade da mudança de papel. Se, ao se ver casada, agora ela não é só a namorada, vamos ver, liberada, danadinha, que curte a vida, mas agora ela é a mulher casada. E isso pode remetê-la ao quê, minha amiga? Você já riu aí? Meio que caiu a ficha. Caiu a ficha. Pode remetê-la à figura mãe. Mãe. Como é ser uma mulher casada. Então, é por isso que eu volto para a questão da educação. E, às vezes, ela não só pode até nem ter sido instruída sobre sexo de uma forma tão danosa, mas ao olhar para essa mãe e ver comportamentos vagos, eu vou chamar de apáticos em relação ao sexo, ou até a expressão, por exemplo, a disfunção sexual também pode estar relacionada a alguns aspectos da sexualidade, tipo dificuldade de externar ternura, dificuldade em ser sensual, que não é o meu caso. Dificuldade em ser sensual, dificuldade em fazer trocas, carícias, também faz parte do quadro de disfunção sexual. Vamos imaginar que ela observa essa mãe apática, que você não vê trocando carinho, dando beijo no pai, se revelando um pouco ousada. Então, ela copia um modelo que não é dela, portanto, e começa a reproduzir esta pessoa sem instinto sexual ou desejo. Ou seja, ser mulher casada é ser muito séria, formal. Eu posso trabalhar com essa conjectura também. Pode. Um modelo, uma modelagem. Pode. Rave Melo, aqui no Sem Tabus de hoje. Muito embasamento para cada resposta, para que, quem sabe, conjecturando, a gente acerte, né? Porque detalhes da intimidade, às vezes nem sabe descrever. É verdade. Né? Ela mesma conta a história, mas nem sempre sabe descrever a própria história com os detalhes que são necessários para uma profissional tomá-lo nas mãos e seguir uma direção. Isso se faz mais em terapia, num contato mais direto, etc. Então, aqui as nossas respostas vão atendendo a direções em que o profissional entende que possa ser este caminho, aquele outro caminho. Agora está aí nas suas mãos. O que pode estar acontecendo com você? Qual se aplica a sua história? De que maneira? Precisa agora continuar pensando, trabalhando sobre isso. Sabe algumas vezes, aqui mesmo no Sem Tabus,
é dito assim, olha, precisa pensar mais em sexo, precisa pensar. E algumas mulheres, mas como assim pensar em sexo? Será que também essa menina não pode ter se acostumado nesse papel de esposa? Ela é mãe agora, também tem filho. Ela tem uma filha, filho e tal. E ali agora ela fica... E sexo, por conta de muitas questões que até você lançou aí, pode ser que estejam lá. Não, agora eu sou séria, sou mãe, sou isso, aquilo. Pensar em sexo já não faz parte. É como se a mulher casada, e principalmente no papel de mãe, mas não é o que acontece, porque ela, no segundo dia, ela ainda não é mãe. Não era, não, tá não, certo? não. Mas é como se a mulher casada tivesse que ser assexuada. Pois é. Ela vai cumprir o papel de uma mulher que cuida do homem, da sua roupa, de sua comida, de sua casa, depois dos filhos que ela trouxer, e ela está a serviço da procriação só. Mas como se fosse, de fato, no papel de esposa, proibido o papel de mulher. E até quando sugere, olha, precisa pensar mais nessa relação, precisa pensar mais nesse encontro com o marido à noite. Ai, mas pensar, como assim? Como assim pensar? Pensar em imaginar, dali, de encontro com ele? Pensar em imaginar, né, Rivli? Sim. Se ver. Eu costumo dizer que o órgão sexual mais importante é o cérebro. Esse pensar é tudo, né? Porque ele nos predispõe. Me faz imaginar cenas, me faz querer coisas, dar deixas, né? Então, ele é fundamental esse pensar, porque senão o seu cérebro é tomado pelas inquietações da vida, as dificuldades financeiras, os problemas com os filhos, a educação, ou manter isso ou aquilo, ou um problema com a família de outra ordem. Se o cérebro é tomado por esse tipo de pensamento, é claro que não há lugar para excitação sexual. E até para o não posso, não sinto, eu não gosto. É isso mesmo. Ela fica só nisso, não sai dali. Rivli, e se proporcionar, ela diz assim que faz para atender o marido. Se ela dá para fazer um tipo de exercício, vê se entende aqui como talvez eu queira tirar de você algo nesse sentido assim, ó. Será que também se ela dispõe a fazer com esse marido já é algo bom, porque pelo menos está mantendo o vínculo, né, com esse marido? Podemos pensar numa espécie de exercício, tá, continua fazendo, mas agora continua fazendo, se permitindo, se entregando mais, vai mais, você pode conseguir. Isso, ou ela, porque agora ela está num tempo de cansaço, diz assim, não consigo mesmo, cara, já são 5 anos, não gosto, não quero, eu acho que não vou. Insiste mesmo sem vontade, insiste sem se agredir, e não permite esse afastamento para não tornar ainda mais distante, como o fazer sexo, mesmo que seja para atender o marido, ajuda. Depois do intervalo a gente volta para, no intervalo, eu explicar melhor o que eu quero saber dela e para você aí também, a gente já volta no Sem Tabus, tá bom? Ela já entendeu, que bom, tranquila. Não porque ela tem dificuldade de entender, que eu estou aqui querendo traduzir uma história, entende, né? Até já aqui no Sem Tabus. Boa noite, Sem Tabus, que já está no ar. Já passamos um bloco, agora já estamos caminhando aqui com uma conversa no ar sobre uma pergunta que vem de uma telespectadora, de alguém que acompanha aqui o programa e viu a possibilidade de trazer, e eu também vejo a possibilidade de trazer aqui esse caso para também responder a muitas queixas de pessoas aí do outro lado também. Minha convidada é a psicóloga Rivli Melo e a questão é de uma moça que está casada há 5 anos e ela não sente vontade de fazer sexo com o seu marido e ela faz para atendê-lo, mas ela simplesmente não sabe por que deixou de sentir vontade no segundo dia do casamento. Essa coisa de ter sido no segundo dia parece que marcou demais. Um dia, quer dizer, antes e aquele um dia, muito bom. Segundo dia acabou, olhou para o marido e viu o irmão. Que esse segundo dia parece que marcou demais. E, Rivli, uma questão que eu tentei desenhar antes de chamar o intervalo, é que assim, agora há às vezes até bate uma dificuldade de continuar tentando esse sexo. 5 anos tentando, basta um cansaço. Porque ela está buscando ela tem um vulto ali, que é esse não desejo, mas ela não identifica quem é, de onde vem, por quê. Ajuda aí. Por mais que nós a aconselhemos aos exercícios de vai tentando, te prepara, pensa sobre, uma nuvem negra que vai sempre solapá-la é exatamente o mecanismo. Esse mecanismo alivia a dor da culpa, do remorso, que o prazer pode trazer.
por estar vituperando ou agredindo as questões aprendidas. Mas sabe, eu estou com um grande sombreamento sobre a relação pregressa dela. Eu gostaria realmente de ter informações sobre essa relação pregressa antes do casamento, desse papel. Porque também pode, agora eu vou trabalhar a terceira conjectura, né? Hipótese, que a gente chama hipótese diagnóstica, que é, por ter vivido o prazer com esse outro e ter aprendido o sexo com esse outro, agora este homem com quem ela casa, e talvez ele tenha uma performance um tanto quanto diferente, onde ela leia que a expressão não deva ser a mesma. Tem que ser um jeito como essa pessoa a convida para o sexo. E está muito presente ainda dentro do quadro de inibições da sexualidade, a questão do medo de perder o controle. E se deixar envolver nesse idílio avassalador que é o prazer, né? Então, a questão é o quanto ela também se retém nessa relação, porque parece assim, na lua de mel pode, mas no dia a dia ele tem que ver essa pessoa. Então, por que foi tudo bem na lua de mel? É porque neste ritual, lua de mel, pensa comigo, é onde o homem e a mulher vão se conhecer e ter prazer. Eu não sei se ele já sabia que ela tinha tido um outro idílio amoroso, já não era uma pessoa virgem. Não, mas era com ele que ela teve, foi com ele que ela teve. Desculpe, até então eu estou pensando que era uma outra pessoa. Não, com ele. Ela teve desejo e prazer com ele, casa com ele, lua de mel com ele, ok. Segundo dia acabou. Então eu vou realmente voltar à conjectura do papel. Aquela que encaixa melhor aí, né? E aí volto à questão da educação, como sendo realmente o primado desse sofrimento. Então, eu continuaria dizendo que, se não deu certo essa primeira terapia, que buscasse uma segunda. Mas que fosse a busca, porque ela vai ter que acessar esse núcleo onde esse conflito se formou, tá certo? E é um conflito, a gente sempre diz que é um conflito edipiano, que está relacionado a como essa menina resolve a questão dela com a mãe, se apaixonando pelo pai, depois do pai como se apaixona por um homem, como isso gera culpa, medo e tudo, é um emaranhado de sentimentos. É a terapia que ajuda e que poderá ajudá-la a acessar esse núcleo que é inconsciente e que nos remete a situações extremamente antigas, que nós vamos chamar de primitivas e arcaicas, porque tem a ver com o processo dela até de formação da sexualidade, para então desconstruir essas questões e os conceitos aprendidos e construir os conceitos adequados. Porque esse veto aí, esse bloqueio, a gente chama de camada dura. Para cortá-la, para poder acessar o instinto sexual, é preciso haver uma sonda que realmente rompa isso aí. E só o processo terapêutico, os exercícios de pensar sobre, de tentar e de fazer, vão levá-la apenas para o cumprimento de um dever, como ela já está hoje, em 5 anos. E que já está se cansando de fazer, de cumprir o dever. Cumprir o dever. O que me leva a pensar também que ela esteja se cansando de dominar tanto, porque o domínio é inconsciente. Dominar o extravasamento dessa pessoa que ela pode ser. E fico pensando se esse tratamento trouxesse resultados do nível que nós estamos pensando, que pessoa nasceria daí? Bom, você já disse o que pensa a respeito desse caso com o argumento que tem? Podemos partir para a próxima? Podemos. Então, pensar, portanto, nesse mecanismo de defesa que é, né, o corte de afetos e dessa disfunção sexual, entender que isso é dela, está nela, porque primeiro em qualquer relação eu preciso ver qual a parte que eu desempenho. Eu posso mudar a mim, o outro não posso, mas eu mudando o estímulo aqui, a resposta muda lá. Então ela deveria realmente dar uma atenção preciosa, até porque ela tem filhos. Não sei se meninos ou meninas, e como vão de alguma forma copiar isso. Sexo é uma porcaria, sexo é um dever, é uma coisa cansativa, é uma coisa difícil. De alguma forma, eles vão absorver esse entendimento. Porque esse marido também vai começar a fazer trocas menos, eu diria, menos ousadas, menos quentes, já que sabe que a resposta dela é extremamente vaga. É só por tabela, é só protocolo social.
Então agora vamos a uma segunda pergunta. Perdi o interesse sexual por minha esposa. Devo dizer a ela? E se isso arruinar de vez o nosso casamento? E aí, Reivli? O interessante é que, se ele perdeu o interesse, esse casamento já está se arruinando. Porque mais cedo ou mais tarde, se é que ela já não percebe, ele está diferente. Se ele era mais frequente na busca, se ele era mais interessado e ela percebe que algo está mudando, é claro que conjecturas na mente dela já estão se formando. Se o assunto, como ele aqui pergunta, já não é tratado. Então, está como que existindo um faz de conta. Então, como eu te falo sempre, quando uma pergunta vem, eu tenho N perguntas atrás para poder entender as variáveis que podem estar por trás desse episódio que nos é trazido. Assim, pelo jeito, quando eles assim, perdi, eu quero entender que já houve. E a pergunta seguinte que eu faria é, alguma coisa aconteceu? Para ele pensar mesmo, né? Algum fenômeno desencadeou o desinteresse? Ou seja, se ele já houve e se reduziu, ou está perdido, como ele diz, o que pode ter causado? Tem que buscar na memória a partir de quando essas coisas foram acontecendo. Tem a ver com a maneira como ela se cuida, tem a ver com a maneira como ela se apresenta, tem a ver com o desempenho sexual dela. Agora, tem uma outra coisa que é muito dele, que eu vou chamar de expectativas e idealizações. O que ele imaginou de uma mulher sua no desempenho sexual? O que ele esperava dessa mulher que aconteceu ou não aconteceu e ele esperou que acontecesse, nunca aconteceu e agora ele perdeu o interesse? O que ele idealizou de uma cena amorosa quando estivesse com a sua esposa e que não aconteceu ao longo desses anos, se é que há anos, né? E que vem fazendo com que ele se desinteresse. Aliás, já se desinteressou, porque ele usou o verbo no pretérito. Perdi, acabou. Uma conjectura que eu faço de uma possibilidade é mudança de papel, outra vez. Por quê? Quando o homem casa com uma mulher, é a mulher. Na hora, e esta mulher é a mulher do seu prazer. Os seios dela lhe pertencem, o seu corpo lhe pertence. Na hora que nasce o primeiro filho, o que acontece? Ela sai do papel de mulher, essa figura interessante na cama, para ser a cuidadora de um outro serzinho que toma os seios dele e o corpo dela. Essa mudança de papel também me faz pensar no que ele imagina das figuras mães. E se mães são santas, elas são assexuadas, né? Ele agora a vê no papel de mãe e é difícil separar aquilo que ele tem como conceito de mãe e mulher. E pode estar gerando essa ausência de desejo. Como é que eu vou desejar a minha mãe? Ou seja, uma mulher mãe. Porque realmente o meu ato falho não foi por acaso. É como se ele se remetesse ou remontasse ao tempo em que essa criança deseja essa mãe para ele, que são os édipos, as resoluções do Édipo. Quando esse indivíduo não resolveu isso bem, essa marca permanece. Na relação atual, apesar de ser nova relação, mas ela é transferencial. Ele transfere para a relação com a mulher, agora no papel de mãe, o mesmo sentimento que tinha e mantinha com sua mãe. Daí a culpa. Logo, a extinção do desejo outra vez. Então, essa é uma conjectura que faço. Se não for por isso, pelas questões que eu disse antes. Talvez a maneira como ela se cuide, a maneira como ela se apresenta, a maneira como ele gostaria que ela fosse, as coisas que ele gostaria que ela fizesse, que não acontecem, e ele não verbaliza. Sabe, essa pergunta me fez lembrar um psicólogo muito comentado aqui na Novo Tempo, nos seus programas de Sem Tabus, que é o John Gottman. Quando ele diz assim, o que mais gera sucesso nas relações conjugais é a capacidade de desenvolver intimidade. É a capacidade de você falar o que você pensa, o que você sente e de suas experiências as mais reservadas, íntimas e pessoais para o outro. Mas nas pesquisas dele no Instituto só para casais, ele disse o que ele notou de grande diferença é quanto as pessoas, a maneira como cada cônjuge presta atenção no outro. Independente do que estão fazendo, independente do que estão falando, essa atenção é fundamental.
Ora, aí ele pergunta se deve falar. Eu não tenho dúvida que deve. Ela precisa saber o que está acontecendo para saber se ela pode mudar alguma coisa nela, se há algo dela que possa ser mudado, né? A forma como ele vai fazer isso, em que momento, será o diferencial. Aí sim poderá ser destrutivo ou construtivo, pensar nessa forma. Se ele o fizer em forma de, por exemplo, pedir ajuda, né? Querida, eu estou tendo algumas dificuldades, eu preciso entender o que está havendo. Talvez precisemos conversar sobre nossa intimidade. Esse começar a conversa com o pedido de ajuda é um diferencial, porque ela sai da condição acusatória, julgadora, para a condição de somos responsáveis pelo que está acontecendo aqui. E se a relação sempre envolve eu e tu, eu e o outro, nada melhor do que tratarmos isso no nós. Acho que sim, acho não, estou segura que a conversa tem que existir. Mas ele precisa buscar nesse baú da história desse casal. O que de fato existiu foi muito bom, ou nunca existiu, mas sempre foi esperado, ou existiu e deixou de existir. É o que nós podemos falar dessa questão, tá, amiga? Não dá vontade de, assim, surgiu uma dúvida, Heivli, responde para mim, fala para mim, me explica por que estou pensando, sentindo, agindo de tal maneira? Ela seria ótima para dizer A, B ou C, sim, direto. Não, eu teria a chance de fazer perguntas, né? Você diz perguntando, né? A resposta está no outro. Você afirma perguntando. Sempre assim, né? Sempre. Não, eu nem afirmo. Eu escarafuncho. Né? Eu preciso saber tudo isso que eu estou jogando aqui como conjecturas ou inferências, possibilidades, eu as teria num diálogo, porque o diálogo é esmiuçar em partes, né? Para entender a lógica que subjaz essa situação, essa configuração que estamos tratando. Então, como dizia Immanuel Kant, a objetividade só existe quando existe a intrasubjetividade, né? Intersubjetividade. Eu entender o que sai de você para poder entender o que chega em mim e construirmos um entendimento. Só a partir da construção do entendimento eles vão ter talvez um processo de sucesso, eu diria. Então, meu amigo, minha amiga, se tem vontade de perguntar para a Heivli, se prepare para responder as perguntas que ela vai te fazer. Mas vou mesmo. Vou abrir um Skype e um Zoom para isso, tá? Zoom, ótimo, né? Porque Zoom. Todo mundo pergunta onde eu acesso a Heivli e o pessoal te procura desesperadamente nas redes sociais. Já vasculhei o Face, não acho essa mulher, nem a Kedma. Eles procuram, não acham. Onde ela atende desesperadamente. Gente, ela ainda não está atendendo, mas vai fazê-lo, porque ela tem um outro trabalho que não de consultório especificamente, não é, Heivli? Não só de consultório. Só de consultório. O consultório está restrito à sexta-feira de manhã, um pouquinho só da tarde, não mais. Então, nos outros dias eu estou como a Kedma em consultoria de organizações. Aí são projetos profundos, densos, né? Tomam tempo. Mas aí ela já deixou uma esperança. Quem sabe um dia desse ela começa a atender por Skype e abre pouco Diga mais a eles que eu já estou agenda. comprando o recurso. É? Até videoconferência nós teremos. Gente, que pessoa Estou chique, Aí, para te achar, a gente vai dizer como depois, né? Porque você vai criar as ferramentas para chegarmos mais perto dela com essa nova possibilidade aí disponível. Nós vamos para o intervalo e voltamos conversando com a Heivli Mello, minha convidada especialíssima de hoje. Tê-la aqui com a gente é de verdade, ela sabe disso. Primeiro que tem todo um cuidado de aproveitar com essas questões mais densas que parecem simples. Alguém pode sugerir que é muito simples. Perdi o interesse sexual por minha esposa. Conto ou não conto? Alguém pode pensar que é só dizer, conta, claro, conto. Mas como? Por quê? O que está acontecendo? Exato. Então tem que ser uma resposta muito bem embasada, bem calculada, para não causar mais estrago do que o silêncio já estraga, né? Já, de volta. Fica aqui com a gente, tá? Até já. Pense no programaço de hoje. Quem está acompanhando já sabe disso. Respostas bem feitas, com cuidado, com amor.
por você que pergunta, que considera que daqui pode sair alguma palavra que construa um caminho novo para você, mas é a partir das tuas reflexões e das tuas decisões e da tua honestidade. Tem gente que faz a pergunta, mas não necessariamente quer saber a resposta, porque a resposta vai exigir dela responsabilidade para trabalhar e assim, gente, mas não tem uma receitinha? Exatamente. E com a vida humana não tem receita, né? Não tem. Até porque as questões que geram a inquietação em xeque são do indivíduo. E nós precisamos acessar as variáveis que geraram isso aqui. Então, num processo de conversa, mesmo por Skype, Zoom, o que quer que seja, pode ter certeza que Sócrates vai encarnar aqui e eu vou fazer muita pergunta para identificar elementos. Gente, deixa eu só dizer, a Hailey é cristã, esse encarnar aqui é no sentido do conhecimento. Chega a acender uma luz aqui. Fica tranquila, ela é cristã, ela não crê em reencarnação. Não creio. Ela só falou de conhecimento. Exatamente, Conhecimento. trazer aqui o Sócrates, né, para ele poder me inspirar em pensamentos e textos. Isso mesmo. Se você está conhecendo a Hailey agora aqui e quer saber de outras participações, tudo no site do Sem Tabus, tá? Ou no canal lá no YouTube também, tudo disponível. Inclusive, ela participou da primeira série do Sem Tabus in Love. E ela ficou ali costurando conversas, histórias, música. Muito Foi muito bom. interessante. E outros programas anteriores que fizemos nesse formato tradicional com ela, respondendo a outras muitas questões, muitas perguntas. Então, acessa e você vai ter a continuidade de conhecimento a respeito de causas diversas do comportamento humano, enfim. Mas uma pergunta, mais uma. Oba! Fazer sexo com mais frequência com o meu marido pode ajudar a aumentar o meu prazer? Penso nisso porque quanto mais tempo sem vontade, sem fazer, menos vontade tenho. Fico pensando, e se eu me submeter e fizer sem vontade, pode ajudar? Eu acho que para essa pergunta nós vamos ter que convidar Jack, o estripador. Ela tem muitas partes. Vamos da despedaçar Vamos tudo aí. despedaçar. Primeira coisa, ela diz... Lê, por favor, a primeira parte Claro. outra vez. Fazer sexo com mais frequência com meu marido pode ajudar a aumentar o prazer? Ponto. Olha, fazer sexo com mais frequência, aumentar o prazer, não me parece que a pergunta seja a frequência para aumentar o prazer. Me parece para aumentar o desejo. Até você leu, não é verdade? Aí a segunda questão é, porque quanto mais tempo eu passo sem fazer, menos vontade eu tenho. Então, continua no desejo. Continua no desejo. Ou na falta dele. É exatamente. E hoje nós já conversamos sobre isso, né? Uma chamada mecanismo de defesa contra afetos. Sabe por que eu acho que ele nos remete a isso? Então, eu posso perguntar, antes disso, antes de fechar o meu entendimento, vamos pensar numa coisa. Ele diz assim, a frequência melhora? Eu vou perguntar, a frequência já foi melhor? Já foi diferente? Que referência ela tem? Que referência você me dá? Segunda pergunta, quando essa frequência era maior, o prazer também era maior? O que foi que aconteceu que reduziu a frequência? A idade? Isso é para mim. Não para ela, eu acho. Se a idade... período de menopausa, qualquer coisa do gênero? Quais são as variáveis que podem estar nesse? Que fenômeno ou fenômenos podem ter gerado essa redução de frequência ou, como estamos conjecturando, o não desejo? Mas eu estou entendendo que existe uma procura. Porque, por favor, leia a última parte da frase. Claro, fico pensando, se eu me submeter e fizer sem vontade, isso ajuda? Pode me ajudar? O que é que apareceu aí? A palavra? Puxa, vontade, né? é. Olha que interessante. Se eu me submeter, então eu vou entender que ele procura. Ele tem uma busca e ela está sempre indisposta. Porque não tem vontade. Então, isso realmente me parece, de novo, as questões do que é a educação na vida dessa pessoa, sobre o que é o sexo. Os conceitos aprendidos ao longo da vida, enquanto crescia com os pais, sobre sexo, porque me parece haver uma repressão do desejo, do instinto sexual. Então, não vai ser a frequência. Você há de convir que a frequência é uma coisa natural. Se um está querendo, o outro não está, mas a forma de estimular é boa, o outro termina entrando na festa. Não é verdade? É verdade. Uma bela festa. Por que essa festa não começou antes, né? Diz aquele que não queria antes. Exatamente.
Agora, em relação a me submeter, é um sacrifício. Se transformou num sacrifício. Então, realmente não existe vontade. Será que a vontade vai acontecer? Isso vai me ajudar? Não, o que vai ajudar é entender o que gerou o não desejo. Ou está gerando, se é que o desejo houve alguma vez, aconteceu, por que ele deixou de existir? Por exemplo, vou voltar às mesmas perguntas que sempre faço. Você tinha alguma expectativa de que o desempenho do seu marido fosse diferente com você na cama? Ele me parece uma pessoa, no seu ponto de vista, mais paquidérmica do que ativa? Quando falo paquidérmica, dá a impressão de um elefante na cama, bem lento, né? Não conseguindo dar ritmo às coisas. Ele não consegue lhe envolver, é uma coisa crua, seca, toma lá, dá cá. O que há? O que você imaginou que deveria estar presente no sexo para ele ser gostoso? E talvez você tenha perdido esse desejo porque o jeito, o modus operandi dele não atende, você não diz, os dois não dialogam, os dois não constroem entendimento e não existe uma negociação, como é bom para nós dois. Porque o sexo, para ser bom, tem que ser satisfatório para ambos. Então, essa é uma outra conjectura que eu estou fazendo com ela. Mas a primeira questão, no que está contido nessa pergunta, é vontade. Porque ela usa o verbo submeter-se, e isso é pesado. Ou seja, só se a forma de fato, volto, dele fazer esse sexo, de praticar esse sexo, é ao jeito dele sempre, e ela não tem espaço para se propor, então tem que se submeter mesmo. Aí a vontade some. Aí não tem nada a ver com a educação, tem a ver com a situação real. Sim, como resolver isso se não dialogando a respeito, né? Não há outro caminho, porque senão passaremos todo o tempo aqui em conjecturas. É verdade. Sim, quão à vontade ela se sente, eu gostaria de perguntar, quão à vontade você se sente para dizer ao seu marido o que está acontecendo? Para dizer ao seu marido, falar dos seus desejos, dos seus anseios mais secretos? Quanto de disponibilidade e disposição você tem para ser íntima com esse companheiro? Porque se não tem, é uma coisa mecânica, né, amiga? Ela é mecânica. Então, é só aquela história da música, é lepo, 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 e isso não é sexo, né? Então, talvez essa seja outra questão. Dialogar sobre os anseios dela. E o modus operandi dele pode não estar atendendo, então ela foi se esquivando desse momento. É chato esse momento. Aí ela ouve algum discurso dizendo, não, mas vai, faz, cumpre tabela, faz. Exato. E ela está dizendo, será que fazer, então, fazer sem querer tem algum resultado? Eu vou alcançar a solução da minha situação só fazendo? E não, né? Não, é só continuar cumprindo um, entre aspas, dever. Entre aspas, não para querer dizer uma outra palavra, mas para dar reforço a ela, dever, peso. Muito bem. E se a gente parar para pensar em frequência, uma frequência exacerbada pode ser até desagradável, não é, para a prática sexual. Porque de tanto existir, não dá tempo de ter desejo. Aí sim se cumpre. Por exemplo, há uma pessoa que me presta serviço e o marido dela presta serviço ao meu marido. Eu vou dizer para ela que eu falei, mas não vai ter nome, né? Claro. Ela diz assim, olha, Heivli, é insuportável, porque se ele estiver em casa, ele quer de manhã, meio-dia e à noite. Uau! É uma baita frequência, né? Muito. Ela foge. Ela foge, porque essa frequência não dá tempo de ter desejo. Já saciou, ela tem as coisas para resolver e lá está ele na expectativa de que na hora do almoço haja uma segunda, na hora do jantar uma terceira e se acordar à madrugada a quarta, quinta e so on. Então não é frequência que aumenta desejo, pode até vituperar o desejo. Exato. É preciso que os dois estejam no time, né? No idílio, no environment, para a coisa ter sentido. Então não é frequência. Tem outra coisa aí e ela precisa pensar um pouco essas questões. Muito bom. Heivli Melo, aqui no Sem Tabus, a psicóloga que está nos acompanhando, nos trazendo hoje essas respostas a questões feitas por vocês de casa. Fique à vontade também de nos escrever, de contar um pouco. Às vezes a gente precisa resumir, né? Você já escreve resumido, às vezes eu preciso resumir aqui um pouco mais, às vezes preciso ampliar um pouco mais a questão que você trouxe, por ter vindo só como uma queixa rápida, enfim. Mas a gente está aqui querendo sempre representar um pouco de você, o que está acontecendo aí no teu universo, que tem te incomodado,
incomodado, escreve pra gente, tá? Fica à vontade. Pode ser ali inbox, por mensagem na nossa página no Face. A gente está sempre atento ao que chega ali e serve de material para nós trazermos aqui no Sem Tabus, tudo bem? Mais uma pergunta é o seguinte: eu fui traída, perdoei meu marido, estamos bem, mas a minha memória me trai e não. Agora é a memória dela quem trai. E não são poucas as vezes que penso, durante a relação, será que a outra era melhor do que eu? Será que a outra é melhor que eu? Mas aí agora ela pergunta para nós: será que eu não perdoei? Muitas vezes eu deixo de ter prazer por causa disso. Claro, né? Vem a memória. Então ela deixa de ter prazer. Será que eu não perdoei? Me dê uma ajuda, por favor. Essa é outra pergunta que o Tito vai bater e dizer: sai dessa, professor, sai dessa, Reivli. Outra vez nós vamos fazer em partes, né? Ela começa dizendo: fui traída, perdoei e estamos bem. E eu pergunto para você, né, Darleide, pergunto a ela. E você é minha interlocutora, eu faço uso disso, que é muito gostoso. Me alivia um pouco não ter esse outro, né? Assim, o que é esse estar bem? Demonstrar que as coisas continuam conforme manda o figurino, o que é esse estar bem? Essa é a primeira sombra que eu sinto assim que você me lê a pergunta. Eu fico numa sombra aqui, porque ela começa com impacto. Ela não começa nos contando assim: estávamos casados há muito tempo, e vivíamos muito bem, de repente aconteceu um problema. Ela começa com o quê? Uma manchete. Fui traída. Você consegue entender o tamanho disso? Verdade. Sei que eu estou lendo com o impacto emocional em mim. Sim. Quando você lê, eu aproveito para ler em mim o sentir, né? Porque no meu sentir eu sou capaz de sentir o que ela pode estar sentindo. Então esse muito bem, estamos bem, me soou extremamente protocolado. Verdade. Perdoei meu marido, estamos bem. Quer dizer, tipo, aconteceu um evento, passamos por ele, tá tudo bem. Mas a manchete é fui traída. Exatamente. Está lá na manchete. Sabe, não sei se você já leu, mas a traição é lida como um dos elementos, ela pode ser e deve ser classificada como uma agressão, uma violência, e de ordem psíquica, que são as mais invasivas. Às vezes mais sério do que um estupro, às vezes mais sério do que um abuso sexual. Uau. É deste tamanho. Então eu vou começar pelo conceito de traição. Tá. Um dos conceitos que mais aprecio em traição, sobre violência, é o do Rocha, escrito em 1996, quando ele diz assim: olha, a violência, em todas as suas formas de inúmeras manifestações, pode ser considerada como uma força que transgride os limites dos seres humanos, tanto na sua realidade física quanto psíquica, e que por conta disso afeta também esse indivíduo nos campos de suas realizações. Vamos ver? Olha que grande. Sociais, realizações sociais, realizações éticas, estéticas, políticas e religiosas. Uau! Você imagina agora, porque a pergunta vem em forma de manchete? Então ela tem uma marca mnêmica, mental, memória, grave, pesada, porque ela foi violentada nesses elementos, tanto do ponto de vista de quem eu sou para o outro, que é a psíquica, né? O que é que eu valho como pessoa, tanto é que ela faz uma pergunta que nós vamos considerar aí, muito importante, como do ponto de vista das realizações sociais. Por exemplo, uma traição, saber-se traída e os outros saberem que você passou por uma traição, como faz você se sentir nas relações sociais? Me diga. Ou seja, a traição não fica só entre eu ter sido traída e te perdoado. Ou não ter perdoado. Tem outras implicações. Tem. Um código da cultura que foi violado. Um código. E Deus, eu perdoo por causa da religião? Muito bom, olha para onde você já foi, que é essa questão que eu também estou, nesse perdoar. O que a levou a perdoar? Eu vou voltar para esses pontos, porque essa pergunta é enorme. Ela nos leva a pensar muita coisa. No campo social, portanto, ela entra em qualquer ambiente. Olha a fulana, coitada. Você vê que ela vai perdendo esse ser humano com direitos e deveres. Aí vamos para o campo da ética. O bom, o mal, né? A ética, o direito,
No direito, ela foi violentada. Do ponto de vista também da estética. Agora, a relação é bonita ou feia? Antes eu andava com você, quer dizer, você com seu marido e eu com meu. Bom, ok? De mãos dadas, felizes, abraçando, beijando, e as pessoas no social nos olhavam assim, mas que casal bonito, que casal feliz. Agora como está? Maculado. Coitada. O estético. O casal está sem brilho. Não tem mais um contorno vivo. Político. Lidar com a governança de uma situação. E o religioso? A agressão moral. Então, são muitas marcas, Darleide, desculpe, muitas marcas. Muitas marcas. Então, por isso que ela começa com a manchete. E por isso que o estamos bem é relativo. E depois, em seguida, ela pergunta, será que perdoei? Porque essas cenas voltam, né? Então, quando eu ouço a pergunta, a primeira coisa que me vem é um misto, e eu sinto no corpo, de 3 grandes sentimentos e emoções. Raiva, culpa e medo. Raiva, medo ou medo, raiva e culpa, não importa, está tudo junto. Tá certo? Isso é a primeira coisa que me vem. Mas eu queria depois parar nesse ponto e ir para questões muito práticas. Por exemplo, o que foi conversado sobre o perdão, né? Será que perdoei? Vamos para essa parte que é mais prática. Assim. O que foi conversado a partir do adultério, ou seja, da traição, e que gerasse uma explicação ou uma construção de entendimento? O que foi dito por ele que explicasse, embora não se justifique, talvez, a traição? Os argumentos pareceram ter algum sentido e significado? Me parece que não, porque ela ainda está buscando responsabilidade nela. Será que a outra é melhor? Então, a primeira coisa está aí. Segundo, então por que ela perdoou? Se esses dados não estão muito claros ou não foram suficientes para ela ficar aliviada e entender a dinâmica da traição, por que isso aconteceu, esse perdão é de que natureza? Um aprendizado religioso? Temos que perdoar, assim como Deus nos perdoa? E se é por isso, ela está confundindo perdoar com ter que mostrar que está tudo bem, que está feliz e continuar a relação? Perdoar é aceitar? Ela pergunta, será que a outra era melhor que eu? Note bem, por que será que surge essa pergunta? Né? Eu estava assistindo outro dia na internet um trecho de uma gravação do Dr. Isaac Efraim, que é um psiquiatra, falando sobre síndrome do pânico, e ele usou de uma frase que eu vou copiar aqui, de tão bacana que ela é. Ele disse assim, os seres humanos temos a sensação ilusória, temos a sensação ilusória de controle, de segurança e controle. Quando isso se quebra por algum motivo, nasce ou surge imediatamente um medo. Ele ia partir disso para falar da síndrome do pânico, que não é necessariamente o caso aqui. Essa questão onde eu sinto o medo dela, né? Porque senão ela não faria essa pergunta. Será que a outra é melhor que eu? Então, o medo. O medo de quê? O medo de não ser perfeita. E o que é esse medo de ser perfeita? É um sentimento de onipotência que a criança se desenvolve na infância, dos primeiros meses de vida da criança, e pelo menos no primeiro ano, quando a criança é sua majestade o bebê, que tudo que ela pensa acontece magicamente. Então, ela pensa que ela tem esse poder de que tudo que acontece ao seu redor vem da sua capacidade de fazer acontecer como um pensamento mágico. E é mais ou menos isso que ela está perguntando aqui. A pergunta que eu faço é, por que tem que ser ela a responsável pela traição ter acontecido? Boa. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Essa é uma questão para a gente continuar aprendendo sobre ela. Semana que vem, você volta aqui? Com muito prazer. E você aí de casa volta também com a gente? Então a gente continua desta questão para outras. Esperamos você até lá.